Fala pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente o novo técnico do Corinthians foi apresentado à torcida. E ó, o Fernando Lázaro já chegou com um método oposto ao do Vitor Pereira. Eu vou te explicar essa história. E vamos apontar aqui os principais pontos dessa entrevista coletiva, do que esperar a partir de agora, quais os maiores desafios dele. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Enfim, o Corinthians apresentou o seu treinador, Fernando Lázaro, que assume como técnico do Corinthians para essa temporada, sucedendo o Vitor Pereira. Já está trabalhando em toda essa pré-temporada, uma pré-temporada mais longa no futebol brasileiro, coisa que não estamos acostumados, né, por conta da Copa do Mundo, período de Natal e Ano Novo, e até mesmo com o calendário começando antes em janeiro, a gente teve a possibilidade dos atletas saírem de férias e ainda terem um bom tempo de preparação. Uma equipe que não se reforçou tanto assim, apenas em algumas questões pontuais, que tem algumas questões para serem corrigidas ainda. A gente já falou aqui sobre reforços que ainda podem chegar na defesa, para o ataque, talvez até no meio de campo. O único foi o Matheus Bidu ali na lateral, suprindo a ausência do Lucas Piton, e tem uma condição até de defesa ali, né? Porque perdeu o João Vitor ano passado, o Robert Renan foi para o Zenit, então tem, além do Gil e do Balbuena e do Bruno Mendes, o Caetano, e o próprio Lázaro falou na entrevista coletiva que o Murilo, que está disputando a Copinha, vai subir para ser aproveitado no profissional, mas ainda assim acho que numericamente tem uma questão a ser observada aí em termos de zagueiros. Gostei muito da entrevista, viu gente? O Lázaro é um cara muito gente boa, né? Você vê como ele trata a imprensa, e não é por ser da imprensa que eu estou falando isso, porque é no trato, uma relação interpessoal, né? Às vezes você entende muitas coisas, você torce pelo sucesso de uma pessoa quando ela trata todos com respeito. Não que outros técnicos não tratassem, mas você nitidamente via que ali tinha algo diferente. Na relação com os jornalistas, né? No sorriso, perguntando o nome de cada um. É claro, ele está chegando, está começando uma carreira, embora já tenha treinado o Corinthians interinamente em outras oportunidades, é agora, desta forma, desta feita, que o Lázaro veste a camisa de um técnico de um clube profissional pela primeira vez. E justamente no Corinthians, em que ele tem uma história, o seu pai tem uma história, em que ele está há muito tempo no clube e que tem uma massa que cobra e que vai exigir resultados. Os resultados vão dizer muita coisa, é claro, mas o que a gente tem até o momento? Eu não posso dizer para vocês se o Lázaro vai dar certo ou não. Qualquer aposta nesse sentido, ela é exatamente o que o nome indica, ela é uma aposta, ela é um exercício de futurologia. Não tem como saber, porque o Lázaro nunca foi submetido a essa condição. Ele nunca deixou um jogador na reserva que ficou chateado com a não titularidade. Ele nunca enfrentou sequer uma derrota, porque ele está invicto no comando técnico. Então, de que forma ele vai lidar com isso? Num clássico, numa pressão, jogando em casa ou até mesmo fora, numa competição como a Libertadores? Não sabemos. Tudo isso estaremos eu e você observando pela primeira vez. E o próprio Lázaro. O Lázaro vai perceber, vai sentir, vai saber o que ele é e o que ele pode apresentar como treinador agora. E aí o torcedor pode estar apavorado com isso, do tipo assim, meu Deus do céu, o Corinthians colocou um técnico ali que realmente nunca foi treinador. Mas essa é a realidade e a gente tem que trabalhar com ela. E por que o Lázaro foi escolhido? O Duílio já explicou tantas vezes, né, dos motivos. O mercado de técnicos ele realmente não é favorável. Na ausência do Vitor Pereira, que o clube esperou até um determinado momento, ficou ali num brete, né, do que fazer, talvez contratasse o Dorival, mas aí parece que tem uma rusga nos bastidores do Andrés com o Dorival, que o Dorival já foi convidado outras vezes, não pôde aceitar, e o Andrés meio que marcou isso, mesmo que o Duílio seja o presidente, a gente sabe como isso tem influência. E afora o Dorival, eu não consigo realmente pensar num outro nome, talvez o Cuca, né, que deixou o Atlético Mineiro, mas em maus lençóis, né, o Cuca não fez um trabalho bom recente, e o Duílio olhou para dentro do clube, para um cara que já estava montando
inclusive, o planejamento dessa temporada, sendo o Vitor Pereira ou não. Ele até fala sobre isso na entrevista coletiva, porque quando ele recebe o convite, ele pensa assim, pô, eu já estava pensando, eu já estava planejando aqui a temporada com tantos nomes, com esquemas táticos, com necessidade de contratações, independentemente de quem fosse o técnico. De repente cai no colo dele essa possibilidade de dizer, não, então é você que vai resolver. E aí ele começou a ajustar a rota, né? Porque agora vai ser comigo. Ele chega, né, nessa entrevista coletiva agradecendo, inclusive, o pessoal da CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues, o Juninho Paulista, coordenador, e o técnico Tite, que é, obviamente, se não a maior, uma das grandes referências que o Lázaro tem, não só por ter o levado para a seleção brasileira, e ele estava no caminho de ser analista de desempenho durante a Copa do Mundo, e aí teve que voltar da Itália, né, para assumir o Corinthians. Na verdade, quando ele vai à Itália, ele já sabe que ele será o treinador e vai lá para se despedir, conversar pessoalmente e beber na fonte do Tite mais um pouquinho dos conselhos que ele pode aplicar agora como técnico do Corinthians. O Tite é o maior técnico da história do clube e também trabalhou com o Lázaro ali no Corinthians, né? Então passou a ele alguns conselhos. A primeira pergunta para o Lázaro, ela foi curiosa porque ela diz respeito a como ele, por ser um amigo dos jogadores, os jogadores gostavam muito do Lázaro, agora tem uma relação diferente, de chefe. E aquela questão, aquela velha questão que a gente não sabe como ele vai administrar, de ter que botar alguns jogadores na reserva, né? Jogadores que muitas vezes não gostam desse tipo de situação, só jogam 11. E ele falou que, muito firme, né, muito convicto de que mudou, obviamente, a condição, existe uma hierarquia, mas que essa hierarquia ela não precisa ser conflituosa, porque nunca foi. Então ela pode ser na base do respeito, da conversa, e que os jogadores vão ter que entender de que ali ele é hoje o chefe, o técnico, ele que escala, ele que faz as suas escolhas. Gostei muito das posições firmes que o Lázaro teve, apesar de muito sereno, muito tranquilo, sorridente, conversando com jornalistas, muito ciente da sua condição e do seu papel a partir de agora. Na prática, gente, a gente não sabe. O que a gente tem até o momento é essa primeira impressão. Depois ele falou que conversou com seu pai, o Super Zé, o grande Zé Maria, e com a sua mãe também, mas que ele entende que o processo foi sendo muito gradual. 20 anos de clube, mais até, entre idas e vindas, mesmo sendo analista de desempenho, ele também já teve uma condição mais próxima do campo, sendo auxiliar, sendo interino, então ele foi conquistando esse espaço, na opinião do próprio Lázaro. E aí ele foi questionado sobre uma comissão estrangeira, né? Do tipo assim, o que você bebeu na fonte do Vitor Pereira? Como é que foi? Que você pode... E aí me chamou a atenção que ele fala assim, mudanças são novidades, porque ele teve como referências grandes nomes, né? E ele citou aqui, eu até anotei, técnicos que passaram por ele, além de outros profissionais, tá? Porque ele cita profissionais de várias áreas nos quais ele trabalhou e se inspira. Mas ele citou, evidentemente, o Tite, o Mano Menezes, que hoje está no Inter, como uma baita referência, Nelsinho Batista, na relação pessoal do dia a dia, o Antônio Lopes, pela experiência, e Luxemburgo, Parreira, citou vários treinadores, né? E chegou a dizer o seguinte, todos brasileiros, que essa comissão estrangeira, com mais gente e tudo mais, ele conseguiu extrair coisas boas e ruins. Ou seja, não foram só coisas boas. E interessante isso, porque ele disse que filtrou. E realmente, o trabalho do Vitor Pereira foi um trabalho interessante, razoável, mas que não foi só de coisas boas. A gente questionou algumas escolhas dele ao longo da temporada. E eu já vou falar sobre isso porque tem um método aí que foi completamente invertido pelo Lázaro. Sobre questão do jogo, estilo de jogo e tal, uma frase, uma palavra, né, que você ouviu muito no comando do Tite, né? Equilíbrio. É um time equilibrado, né? Que tem construção de jogo com a bola no pé, mas como o jogo de futebol ele é um organismo vivo, você nem sempre ataca. Você tem que saber sofrer e se defender. Até sobre inspiração de Copa do Mundo, ele falou que por conta do nascimento do segundo filho, técnico do Corinthians, que pouco viu da Copa. Mas como ele participou, né, desse pré-Copa, analisando adversários e tudo mais,
ele fala que se inspira muito nessa construção defensiva com bloco mais alto, né? E também na pressão pós-perda no campo adversário, que é uma tendência mundial, inclusive. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Sobre o Yuri Alberto, né, ele disse que desde sempre falava com a diretoria de que os maiores reforços estavam no plantel. E aí isso indicava, pelo menos na opinião do técnico e agora como treinador, ele tem que ser ouvido, né, que renovações ou garantias, permanências de Yuri Alberto, Maicon e Balbuena seriam fundamentais. E é exatamente o que o Corinthians está conseguindo fazer. Se o time precisa de zagueiros, né, como a gente falou, e aí ele citou que o Murilo vai subir da copinha, e ele até foi questionado se outros atletas estão sendo monitorados, ele até não quis ampliar muito, porque daqui a pouco mexe com a cabeça dos meninos, é que o Murilo todo mundo já sabia que iria subir. E ele elogiou muito Caetano, né, que foi emprestado, aí passagens por Oeste, Goiás, CRB, que volta mais experiente agora e que também vai compor juntamente do Bruno Mendes e do Gil e do Balbuena. Bom, e aí para mim vem a grande questão, porque ele foi perguntado sobre o rodízio, a rotação, as alterações que o Vitor Pereira fazia, muitas vezes num clássico, né, tendo um jogo importante ali na frente, ou às vezes nem tão ali na frente, daqui uma semana ele preservava jogadores, deixava o Renato Augusto para entrar no segundo tempo, às vezes fazia uma preservação em minutagem, do tipo, vou começar com o Renato, mas deixa o Roger Guedes no banco, coloca o Roger Guedes para entrar depois, disse que o Yuri e o Roger não podiam jogar juntos, depois foi convencido disso, e aí teve um jogo que ele botou um no primeiro tempo e outro no segundo. O Vitor Pereira fazia essas coisas, e o Lázaro não concorda com isso. Disse textualmente que as melhores referências para ele nessa área pensam o contrário, agem de outra forma. A não ser numa condição específica, de uma decisão ali na frente, em que você precise preservar, aí sim, mas o natural, o normal, é que tudo seja construído jogo a jogo, dependendo da condição individual de cada atleta. Tipo assim, você tá cansado? Se não, bora. Porque a ideia dele é definição de time, é definir um time e dar sequência a esse time. Isso é completamente diferente do que o Vitor Pereira fazia. E ele explicou muito isso. E a gente tem visto isso, inclusive, nos treinamentos, que ele não tem essa dificuldade que o Vitor tinha em relação aos mais experientes. A gente não sabe na prática como vai ser a sequência desses caras, mas ele colocou para jogar ali num primeiro time esboçado com Fausto Vera, o Maicon, Renato Augusto, Juliano, Roger e Yuri Alberto. Esse primeiro time do meio para frente do Fernando Lázaro. Então, não está muito preocupado em povoar jogadores acima dos 30 anos ou perto dos 30 anos. Não, ele está botando os melhores para jogar. Sobre o Paulinho, interessante, que ele disse que tem um planejamento, que o Paulinho está participando, ele não participou de nenhum jogo treino, ele não está na estreia, não está à disposição para a estreia contra o Bragantino no fim de semana, no domingo. Inclusive ele falou, os que estão fora, Paulinho, Mosquito, que a gente já sabia, e Juan Oliveira, que também recupera de lesão. Esses três, o resto está à disposição. E ele detalhou que o Paulinho agora está participando de enfrentamentos maiores, de uma condição, sendo exposto a uma condição física mais forte para que ele volte a pleno. Ele já tem 34 anos, não joga desde maio do ano passado, vem de uma lesão grave, então mais 2 ou 3 semanas para ele ser relacionado. No momento, o Paulinho não está à disposição. E que bom que o Corinthians tem vários jogadores para esse setor, né? Maicon, Fausto Vera, Renato Augusto, Juliano, tem um monte de gente para colocar ali. Então não faz falta nesse momento, mas a gente sabe que o Paulinho em forma é um jogadoraço, né? É outro reforço que o Lázaro vai ter ao longo da temporada. Deixa eu ver aqui mais, e para fechar, a pressão, né? A pressão de ser técnico do Corinthians, e ele me parece muito consciente disso. Me parece, e a gente não sabe como ele vai lidar com isso, com essa pressão de uma torcida que hoje, obviamente, na sua esmagadora maioria, pelo que eu percebo, está apoiando, porque afinal de contas é o técnico do clube, vai apoiar nos primeiros jogos, não tenha dúvida. Se os resultados não vierem, é óbvio, né, como todo grande clube, haverá uma pressão para que melhore, para que troque o comando técnico, não sei. Mas assim, pela sua entrevista, pelo seu jeito de ser, pela história construída, pelos seus entendimentos e conhecimentos sobre o elenco, torço para que dê certo. Torço para que ele tenha uma longevidade, porque o Corinthians tem até um histórico, né, de técnicos que conhecem internamente o clube, assumem essa condição e acabam tendo êxito.
tudo passa pelo resultado, mas acima de tudo, até o resultado vir, a gente precisa ver de que forma será essa construção. Se ele está pronto, se o time está dando resposta, se os jogadores estão jogando por ele, tudo isso a gente vai ver a partir de domingo. E estarei aqui numa live pós-jogo para acompanhar essa estreia do Corinthians na temporada, no Paulistão e também a estreia do Fernando Lázaro. Conto com a sua audiência. Comenta aqui o que vocês acharam dessa entrevista do Lázaro, quais foram as suas primeiras impressões. Inscreva-se no canal, você que não está inscrito ainda, é sempre importante para a gente. Eu volto na próxima. Tchau!